noite, eu gostaria que o meu diácono pegasse a minha agenda, por favor, que está no meu escritório, e enquanto nós vamos fazendo a leitura das Escrituras. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Pode sentar em nome do Senhor. O diabo, ele é oportunista, mas tudo que o diabo faz só ajuda o cristão a ter mais fé. Esta é a verdade. Então os discípulos separaram do Senhor e eles foram mar adentro. À noite, a quarta vigília corresponde 10 horas da noite. E ali eles foram. E Jesus estava separado no monte orando. E Satanás disse: que grande oportunidade. Ele não está no barco com eles. Vou afundar aquele barco. E como ele tem poder nas potestades do ar, ele pode formar tempestade, ele pode formar furacões, vendavais. Ele trabalha com a natureza. Então ele levantou um forte vento. E este vento, lógico, que formou grandes ondas. E eles não tinham nem sequer uma chance. Onde eles estavam e a condição do mar, eles não tinham chances de sobrevivência. E Satanás estava aproveitando uma oportunidade para fazer o barco afundar e acabar com aquilo. Porque eles estavam reunidos no barco contando as histórias, contando as passagens, dando testemunho daquilo que acontecera na vida deles e também como eles conheceram o Senhor. E estava ali então testemunhando. Era um culto no mar de testemunho. E o diabo quis acabar com o culto deles. Parece-me que o diabo quer acabar com alguns cultos nesse país, mas uma coisa eu digo, isso não vai acontecer. Não por força, nem por violência, disse Zorobabel, mas pelo meu espírito. Nós não temos forças para lutar contra um vírus como humanos. Nós não temos força para lutar contra uma lei federal. Não temos. Mas há um Deus que está parado por nós. Há um Deus que está nos sustentando. É que as pessoas não percebem a presença do Senhor. Nós fizemos uma convocação para orar e eu agradeço a todos que atenderam a convocação. Tivemos um grande culto de oração aqui. Eu estou falando algo que está no meu coração, que eu vi. Eu subi neste púlpito aqui, eu estava orando ali, subi aqui quase encerrando, já tinha uns 40 minutos de oração, e o irmão Denilson estava desequilibrado, que algo estava acontecendo aqui em cima. Pergunte a ele o que estava acontecendo com ele aqui na quarta-feira. Fale com ele como que foi aquele culto. Eu já saí de certos cultos que chego na minha casa e não sinto que estou chegando em casa. Eu não entrei no mundo real ainda, estou no mundo do outro lado. Isso acontece muito quando a unção é muito grande sobre um homem. E essas coisas têm acontecido deste lado.
Unção não é fazer a igreja gritar, levantar as mãos. Isso pode ser emoção. Unção é a presença dele na sua vida. Quando você abre a boca, algo tem que acontecer. Cantar, pular, gritar é bom, mas não significa que isso é unção. Isso é alegria, isso é emoção, isso está muito bem. Não estou reprovando isso. Eu digo que unção é quando você sente até debilitado, quando a presença dele chega e às vezes você não consegue nem falar mais. Isso é a presença do Senhor, e quando isso está acontecendo, num grupo que está em oração, algo está acontecendo na congregação, o mundo invisível está em nosso meio. Acontece que as pessoas não têm percepção do que acontece além da cortina. Pois é, então ele quis acabar com o culto deles e afundar o barco. É isso. Se você ler o texto, a mensagem não tem mais, o profeta fala que eles estavam num culto de testemunho. E quis acabar com o testemunho. Quis acabar com o culto deles, porque Jesus não estava presente. Mas o diabo o enganou. Quando a coisa estava pegando fogo, que o barco ia afundar, eles começaram a clamar a Deus. Aparece um homem caminhando sobre as águas. Ele não precisava de uma ponte para chegar. Ele caminhou sobre as águas, aproximou do barco, olharam depois e o reconheceram. Foi quando Pedro disse: se és tu, deixa-me ir ter contigo por sobre as águas. Diz: vem. E Pedro caminhou sobre as águas. Foi uma experiência maravilhosa. Mas logo tendo medo, afundou. E Jesus tomou pela mão, entrou no barco com ele. Então, Satanás, mais uma vez, foi frustrado. Ele não afundou aquele barco. E pode estar certo que, mais uma vez, Satanás está sendo frustrado, porque estamos caminhando com o Senhor. Ele sustentará esta igreja, não permitirá que os cultos fiquem vazios, que os púlpitos fiquem sem verdadeiros ministros do Senhor, e que essa mensagem chegue aos corações. Quero nesta noite falar alguma coisa com vocês. Eu tenho aqui só 2 mensagens, e a minha mensagem não é tão longa, mas preste muito bem atenção no que o profeta disse aqui. Agora, um barco não era como um barco naquele tempo, não era como nós chamamos de barco hoje. Era diferente. Por que era diferente? Porque hoje temos barcos aí a motor, barcos luxuosos, né? O motor era o braço do camarada no remo, por isso que os barcos eram diferentes. Então eu posso imaginar, de certo modo, como eles se sentiram. Tinham tido um grande dia. Eles tinham visto grandes sinais realizados. Muitos tinham sido salvos e crido no Senhor Jesus. E eles tinham tido um dia muito duro, mantendo as pessoas afastadas de seu mestre, para que ele pudesse lhes ministrar, para trazer vida aos perdidos. Eles estavam cansados, esgotados, mas ainda assim, deixar seus amigos. Há algo sobre deixar os amigos. Quando você tem que dizer adeus. Isso é uma coisa horrível. Eu me sinto assim. Eu posso sentir a carga que eles tiveram, porque eu sei como isso é comigo. Quando você fica acostumado com um grupo de pessoas e eles começam a ver que você não é um super-homem, você é um irmão, e eles tudo começa a ficar bem, então você tem que dizer adeus, e eu te vejo outra vez, algum dia espero. É uma coisa muito difícil. Eles se despediram e disse: agora vamos entrar mar adentro. E eles estavam
remando em compasso, remando em harmonia, remando no ritmo. Porque se tinha alguém remando ao contrário, o barco podia fazer uma curva. Então era no ritmo. Eles tinham treinamentos, eles eram especialistas em remar. Ele levantava, quando abaixava, eles puxavam juntos, nós conhecemos. Então, eles estavam remando juntos, em uma só sintonia, no mesmo ritmo, em uma harmonia, e o barco deslizava sobre as águas. Isso significa que esse é um grande companheirismo lá dentro de um barco, e todos remando junto, todos em oração, outros jejuando, outros pregando, mas todos remando na sintonia do Espírito, remando na sintonia da palavra, nenhum contrário ao outro. Não quebrando a linha da palavra, a linha do companheirismo. Eu prego nesta linha, mas o outro pastor prega nessa outra linha, mas lá na frente essas linhas, elas se encaixam perfeitamente, amém? Agora, quando nós nos divergimos, começamos a remar ao contrário. E quando começamos a remar ao contrário, então o nosso motivo e o nosso objetivo de cristão está errado. Nós, nesta noite, temos um técnico na internet, temos um músico e temos um cinegrafista na igreja. Por quê? Porque estamos numa mesma sintonia. Eu estou aqui pregando, tem um diácono guardando a porta da igreja. Estamos todos no serviço do Senhor. Somos um grupo unidos, oramos juntos, alegramos juntos e choramos juntos também, amém? Lamentamos juntos. É ruim separar, dói o coração separar. Ele está dizendo que o Senhor foi para a montanha, eles foram mar adentro, houve uma separação ali, e disse o profeta, é tão ruim você separar das pessoas, amigos, um grupo que caminha junto, ter uma separação, dá uma dor no coração. E outra coisa que acontece dessa separação, é que você não sabe se vai encontrar mais aquele amigo desse lado de cá. Então isso é separação, e nós estamos juntos. Não importa se você está lá no Iapoque ou lá no Chuí, não importa, nos extremos desse país, saiba de uma coisa, que o mesmo Espírito Santo que esteve com Lutero, com Wesley e com os pentecostais na rua Azusa, esse mesmo Espírito levantou um profeta, abriu sua palavra, levantou um povo agora com tal coragem como esses homens foram corajosos. A proeza, falamos da proeza de Sansão, das proezas de Josué e Caleb, falamos da proeza de Samuel, da proeza de Davi, derrubando Golias. Contamos essas histórias, os irmãos que iam para a arena para morrer, os irmãos que iam para a fogueira, contar a história. Nós não temos que contar somente a história, mas se essa história tiver que se repetir, esteja disposto a selar o testemunho com o seu sangue, mas creia que o céu está aberto para cada santo que morre aqui, por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Seja uma testemunha, dê testemunho, fale da grandeza dele, fala do amor dele, fala do que ele fez. Eu estou pregando aqui para uma pessoa que está na minha frente, desenganada, com câncer, com cirrose, com esplenomegalia, com hepatite C, viva, sentado aqui. E outros que estão na internet sabem disto. Nós servimos um Deus que é palpável, que é tocável, que pode sentir. Um Deus de pele, que pode ser tocado. Não é um Deus virtual, não é um Deus que está além da ionosfera. Não, é um Deus presente na igreja. Eu não quero ir por esse caminho, porque às vezes eu penso em ensinar, né, mas chega uma hora que a coisa fica meio embaralhada. Eu estou esperando pelo tempo, quando nós nos encontraremos
quando nunca diremos adeus um ao outro. Eu estou esperando por esse dia. Alguns dos meus preciosos, antigos irmãos aqui, companheiros de caçadas, eu os encontrarei ali embaixo, naquelas grandes pistas de caça em algum lugar, onde nunca terão fim. Eu entrarei esperando por vocês pelo caminho. Se eu não voltar a vê-los novamente antes de sermos levados, e como eles devem ter acenado, eles remavam um pouco mais, então acenava outra vez. Finalmente, conforme o mar se acalmava, o sol ia se pondo. O pequeno barco seguindo em seu caminho, com o poder dos remos. Eles davam algumas remadas. Em seguida, acenava suas mãos e diziam adeus. Então alguém reconhecia algum outro e lhe acenava dizendo adeus. E essa deve ter sido a maneira que o barco ia se distanciando pelas águas. E finalmente, o último adeus foi dito, o mais longe que eles pudessem ouvir, e deve ter ouvido um longo silêncio. E disse nada, porque eles tinham que levar o pequeno barco adiante. E eles remavam de modo um tanto ritmado, conforme eles remavam o barco todos juntos. Porque você viraria se não fosse no ritmo. Assim eles estavam remando em ritmo e devem ter ficado bem cansados. Quer dizer, remando e dizendo adeus, remando e despedindo, se distanciando. Meu amigo, escute que estou lhe falando. Não tem essa historinha como a história de um barco que vai se distanciando da margem, do cais. Não tem essa história, algo natural. É difícil, diz o profeta, levantar as mãos e dizer adeus. E você vai dizendo adeus, e o sol vai se pondo, o sol vai caindo, e você sabe que a noite vai chegar, e o barco está entrando mar adentro. Você está indo embora, o sol está se pondo, e o seu adeus, a sua despedida, fica um tanto pequena e distante a sua voz. Mas uma coisa você precisa saber, que lá naquele barco que estava se distanciando do mundo, distanciando da população, distanciando da incredulidade, distanciando dos demônios, e entrando mar adentro e remando todos com mesmos esforços, no mesmo ritmo, porque eles estavam indo embora. Amém? Estamos remando para aquela cidade. Estamos dizendo adeus a muitos amigos. Essa despedida é terrível, mas temos que ir embora. Chegou a hora de subir. Amém? Eu sei que você está entendendo que estamos no mesmo ritmo, que estamos na mesma palavra, na mesma fé, no mesmo amor, com a mesma graça, coberto pelo mesmo sangue, revestido do mesmo Espírito, mas estamos despedindo. Estamos indo embora. E o barco vai indo. O barco está sumindo nas águas da palavra, nas águas da revelação, nas águas dos mistérios.
O barco está indo embora. Vou fechando o pai, deixando amigos, filhos, esposas, deixando seus entes queridos, companheiros que trabalhou aqui, que não vai entrar nesse barco. Esse barco tem limitação. Esse barco tem uma carga exata, não entra nenhum a mais. Você acha que esse barco está mar adentro? E Satanás queria impedir esse barco de seguir viagem. Seu vento das suas narinas venenosos estava vociferando nas águas do mar, agitando as águas, agitando o povo que está na palavra, porque você é a palavra, ele quer te agitar. Mas o barco vai seguindo. Adeus, meu amigo. Adeus, meu filho. Estou indo embora. Estou despedindo. O sol está se declinando. O sol está atrás do horizonte já. A noite está aparecendo. As primeiras estrelas já aparecem. Estou indo embora. E vamos remar juntos. Vamos remar junto, pastor Juraci. Vamos remar juntos. Vamos puxar o mesmo remo. Vamos levar esse barco. A hora é difícil. Satanás não quer que seu povo reúna. Satanás quer impedir que verdadeiros ministros se ponham em favor do povo. Mas eu aprendi recentemente que um ministro esconde a noiva do diabo. Aprendi com meu amigo Simon Chiveca que a noiva é escondida pelos verdadeiros ministros, verdadeiros ministérios. Estamos remando, entrando para o país celestial. Prossiga, não pare, lute por esta causa. Não seja tímido, porque os tímidos não podem herdar o reino dos céus. Disse o profeta. André fez uma pergunta, e isso aqui isso aqui é impressionante. A mulher do poço. Jesus disse para os seus discípulos: vá na cidade, compre alimento para nós. Eu vou ficar aqui em Samaria, enquanto vocês vão comprar comida. E eles foram. Você quer ver uma coisa? Em São João, no capítulo 6, no versículo 8, você lê desta maneira. É isso mesmo? Não. Deixa eu citar a escritura certa para vocês. Não é João 6 e 8, não. A mulher do poço é 4. Estou falando que a mulher do poço é o capítulo 4. Quando o Senhor Jesus estava conversando com ela, estava entrando no seu espírito. E quando ele estava fazendo aquilo, estava chegando ali os seus discípulos que tinham ido à cidade. E pararam para ouvir que ele estava falando com uma mulher. E aí na conversa, preste atenção, eu até coloquei aqui uma frase, ela bem sugestiva. Uma palavra com a semente, né? Uma conversa com a semente. Jesus, o Senhor, estava conversando com a semente. E eles chegaram bem ali e ficaram olhando. Ele está conversando com uma mulher. E de repente fala assim para a mulher, eles ouvindo: vá buscar o seu marido. E a mulher respondeu para ele: eu não tenho marido. Exatamente nesta frase o profeta disse, eles pensaram: e ele errou. Ele errou. Mandou buscar o marido, ela não tem marido. O que está acontecendo, será? Ele conversa com a mulher e manda a mulher buscar o marido. A mulher afirma que não tem marido.
Eles podiam pensar assim, escuta, que blefe. O que ele está fazendo? Ele errou, ele foi discernir o coração da mulher e está errado. Aí ele seguiu. Disseste bem. E eles ouvindo. Disseste bem. Não tenho marido. Você falou a verdade. Porque você já teve 5. E aquele que está contigo é o 6º. Opa! Aí mudou o quadro. Ele estava pregando para a semente, conversando com a semente. E quando a mulher disse, sim, isso é verdade, mas o Messias vai fazer essas coisas quando ele vier. Pare bem aqui. Você que está na internet, você que me ouve aqui, pare bem aqui. Quando a mulher disse, o Messias irá fazer essas coisas quando ele vier. Se alguém naquele grupinho tinha dúvida, que estava voltando da cidade com um alimento, aí acabou a dúvida. Se alguém estava com o pé atrás para seguir a mensagem, acabou o problema. Você que está me ouvindo, que está talvez aí com a lamúria no seu coração, com a tristeza na sua alma, oh meu Deus, será que eu tenho espírito? Será que eu não tenho espírito? Será que eu sou eleito? Será que eu não sou? Dúvida não te leva a lugar nenhum. Dúvida não responde nenhuma pergunta das Escrituras. Quando o Messias vier, ele fará isto. Aí ele trovejou, abriu o selo. Abriu o selo. Abriu o 7º selo para a mulher. Disse, sou eu, mulher, que falo contigo. Eu sou o Messias que você estava esperando. Nenhuma dúvida mais. Incendiou aquela alma, incendiou aquele coração. A mulher sai correndo dali, entra na cidade e grita na cidade inteira, eu encontrei o Messias. Ninguém podia parar. Você não pode parar um eleito quando ele é revelado, quando ele encontra a palavra, quando troveja, quando os céus abrem, quando os mistérios abrem, quando troveja do céu, ele vê Cristo na palavra. Não tem como parar mais esse homem, não tem como parar essa mulher, não tem como mais parar este jovem. Não importa a sua idade não é desculpa para você dizer, eu sou tão jovem. Não, cada homem e mulher que tem o Espírito Santo não tem idade, ele é um triunfante. Eu tenho problema com a minha mulher, problema com o meu marido. Para quem tem revelação da palavra, não tem problema nenhum. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo que essa mulher, ela era segregada. Ela não tinha liberdade de entrar entre as damas e entrar na sociedade, porque ela era prostituta. Ela não olhou para o estado degradado, ela não olhou para a condição dela, algo incendiou sua alma. Se ela não conhecia uma letra do ABC, não conhecia nada sobre a Bíblia, sobre a vinda de Cristo, não tinha lido nada sobre isso, ela apenas estava esperando, ela era uma samaritana, ela estava guardando os ensinamentos dos samaritanos, e sendo uma samaritana, era uma mulher reprovada. Tão reprovada que samaritano nem sequer passava perto de judeu, e nem judeu perto de samaritano. A esta pessoa tão reprovada, tão pecaminosa, tão caída, tão infeliz, tão desgraçada pelo mundo social daqueles dias. Era uma semente que o Senhor diz, vá para a cidade, porque eu tenho algo maior para fazer aqui. Eu tenho aqui lá no poço de Jacó, porque lá no poço de Jacó, daqui a pouco, vai vir uma semente de Abraão lá. Eu tenho que estar lá naquele poço, porque eu vou atraí-la para mim. Ele sabia o que falava, ele sabia quem era, ele conhecia aquela mulher. E aquela mulher no seu estado caído,
seu estado falido. Ela sai e incendeia a cidade inteira, gritando que ela encontrou o Messias. Que Deus nos dê igrejas da mensagem com a mulher samaritana, que possa gritar, incendiada com o amor de Deus, incendiada pela revelação da pessoa de Jesus Cristo. Ela viu a palavra encarnada. Ela era uma semente de Abraão. Abraão viu Jeová em carne. Teve o privilégio de tomar um assento e dizer para o seu criado: ó, vai lá e traga aqui uma novilha. Olha, mas você não vai trazer qualquer um, não. Você vai escolher o melhor que tem lá. Porque essa visita é muito especial. É uma vez só, não vai voltar mais não. Outra coisa, Sara, você procura a melhor farinha, chamada flor de farinha, a melhor farinha, e faça o melhor bolo que você já fez na sua vida, para servir este grande visitante, que nunca mais vai voltar para nós. Então Abraão, tendo companheirismo com Jeová, comendo com ele, mas deu o melhor que ele tinha, farinha, palavra, deu o melhor que ele tinha, comeram ali. Agora ele viu que aquele era Deus. Ele viu numa teofania, agora vê em carne. E a mulher samaritana, sendo uma semente, viu Deus atrás daquela pele do Nazareno. Você sendo eleito, você viu Deus atrás da pele de um profeta. Hoje você está vendo Deus na noiva, na mensagem, na igreja, trovejando do céu. Aleluia! Essa é a igreja que vai embora. Essa é a igreja que rompe as trevas. Essa é a igreja que abre fila, abre uma trilha no meio dos demônios. São os valentes de Davi, que abriu uma clareira, abriu uma fila entre os demônios e foi em Belém. Se Davi quer beber do poço de Belém, se o meu rei quer do poço de Belém, eu vou no poço de Belém. Um cantil na mão, uma espada na outra, e que venha os demônios. 12 quilômetros, quase um dia todo, foram lá no poço de Belém, que Davi suspirou por aquela água. Foi lá, tirou água do poço, tirou a revelação, tirou do poço e foi levar para o seu rei. Quando chega aqueles homens para dar aquela água fresquinha de Belém para Davi, disse: aqui está uma coisa impressionante. Essa água tem o preço de sangue. Custou a vida deles. Eu vou oferecer esta água em sacrifício ao meu Deus. Derramou a água no chão. Entornou a água no chão, oferecendo a Deus por aqueles homens. Quando Deus dos céus vê a sua bravura, está me ouvindo? Vê a sua coragem, a sua determinação, e você traz um pouco de água nesta noite para o Espírito Santo. Você traz nesta noite um cantil de água para Ele. Ele se agrada tanto da sua coragem, da sua bravura e da sua fé, que ele desce do trono e diga: eu vou derramar essa água que custou a vida deles. Eu tenho o dever de guardá-los agora. Eu tenho o dever de protegê-los, porque trouxe água a mim. Deus está comprometido em te guardar, meu irmão. Ele está comprometido em te sustentar, porque você tem dado água para Ele. Aleluia. Vamos caminhar. Quero tomar uma coisa aqui. A hora da sacudida é agora. Este é o tempo. Nós precisamos de uma reunião de testemunhos,
como aquela do mar. Quando você tem uma reunião de testemunho, Satanás fica arrepiado. Mas quando ele se arrepia, vou acabar com aquele testemunho, tem um homem que caminha sobre as águas. O vento, que ele fez uma agitação com a natureza, fez uma agitação com a tempestade e levantou as ondas para afundá-los. Diz, Satanás está enganado. Eu criei as águas. Eu criei os ventos. Está sob o meu controle. Adão um dia teve isto. Eu sou aqui o segundo Adão. Eu tenho controle da natureza. Na hora que é necessário, ela para. Ele disse, vento, para. Mar, abaixe suas ondas. E o mar ficou calminho. Parecia um piso de asfalto. Nenhuma onda. Nada. E lá aparece o homem do chapéu branco. Lá aparece um homem. Lá aparece a deidade. A verdadeira autoridade. Satanás teve que enfiar a viola no saco e cair fora. Não tinha espaço para ele, porque ele só conseguiu fazer uma coisa, levantar a fé daqueles homens. E hoje ter um testemunho aqui, como ele atuou naquele dia, para atuar nesta noite, atuar hoje. Eu quero que você creia, que você receba. Nós estamos no barco, estamos remando junto, e a palavra está aqui nesta noite. Eu quero que você receba isso, e que você possa remar, e deixe o diabo levantar seus vendavais, levantar suas ondas. Nós caminharemos, porque ele está conosco. Veja bem, nós precisamos de uma reunião de testemunho. De testemunhos. Uma grande coisa acontecer. Sim, é verdade. Precisamos de Cristo de volta em nosso meio. Precisamos de Cristo de volta em nosso meio. Diz o profeta. Ou será que esse Deus nos abandonou e vai deixar essa peste acabar com a nossa igreja, acabar com o nosso povo? Um povo acovardado que corre da luta. Não! Há uma espada na mão de cada guerreiro. O sermão não só deve ser pregado, mas deve ser vivido. O sermão não só deve ser pregado, mas manifestado em nosso meio. Nós precisamos de reuniões de oração. Precisamos de reuniões de oração. Parágrafo 95, estou lendo. Não tem mais. Precisamos nos aprofundar e nos desesperar. Nos aprofundar e nos desesperar. Pergunta para os incrédulos se estão desesperados com isso. Vai lá no botequim que está lotado de bêbado lá. Vocês estão desesperados. Porque a hiena, ela ri da sua própria extinção. Essa é a verdade. Eu tenho familiares que não são crentes, não estão nem aí com isso. Porque eles não têm um compromisso de vir aqui na igreja, de transmitir uma mensagem, de adorar ao Senhor. Se o prefeito mandar eles deitar, eles deitam. Levantar, eles levantam. Se não sair de casa para eles, não tem problema. Mas nós, ministros desta mensagem, temos um compromisso de fé com o povo de Deus, com o povo redimido, lavado no sangue do Cordeiro. O profeta entrou num arraial de leprosos e orou por todos os leprosos, nunca ficou leproso. Não faça nada se Deus não te mandar.
Mas se Ele te mandar, não seja covarde. Vai e faça. Pois bem, precisamos de nos aprofundar e nos desesperar. É verdade, precisamos de Cristo de volta em nosso meio, conhecer a Bíblia. Estamos apenas vagando, relaxando mais e mais o tempo todo. Nós precisamos voltar à fundação original, voltar ao lugar, a rocha da qual fomos lavrados e começar de novo. Amém? Olhar para trás e ver de onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. A diferença é de uma pessoa afundada numa lama fedorenta até o pescoço e já prestes a entregar a vida e morrer afogado nela. Ele vai lá, te issa, te levanta do negrume desta lama fedorenta que é o pecado, que é o diabo, é Satanás e os seus demônios, te levantou da prostituição, da cachaça, da bebida, da mentira, do engano religioso. Ele te levantou das trevas e te pôs na luz, e te pôs numa rocha, onde nada mais chega. Você está escondido debaixo da rocha, pelo sangue de Cristo, mal nenhum chegará à sua tenda. Se Ele deu água no deserto, se Ele tinha pão no deserto, Ele continua tendo hoje. Esta mensagem é pão, é o pão da vida. Essa mensagem é a água da rocha. Essa mensagem é a palavra aberta para você ver Cristo manifestado na sua igreja, no seu povo. Nós estamos pregando um sermão para animar você a ser crente. Estamos pregando um sermão para te animar, você enfrentar as lutas e subir para casa. Eu quero continuar, se Deus me ajudar. Tá. Quero voltar aqui no parágrafo 53, porque eu deixei algo bem gostoso aqui de se ouvir. Coloque nas mãos de Cristo o que você tem. Agora sim, agora eu posso ler João 6 com vocês. Tá? João 6, vocês podem ler comigo. No meio da fome, no meio do desafio, chegou um para o Senhor Jesus e disse assim: vamos mandar o povo embora? Eles estão 3 dias sem comer. Se ele mandar eles embora agora, eles não têm força de voltar para casa. Puxa, mas como Jesus é maravilhoso. Conhecendo a debilidade humana. Sabe o pastor que prega, não está nem aí com a igreja, com o seu problema, com a sua luta, com a sua dificuldade. Olha, eu estou pregando para eles e eles estão ouvindo, que faça. É isso. Olha, eu já orei e curei esse povo, se vire, volte para casa. Muitos têm esse procedimento. Não carregamos a igreja na propaganda religiosa. Verdadeiros sacerdotes, ministro do altar, carrega a igreja no coração. A igreja é a mulher encoberta no coração dele, como você está encoberto no coração de Cristo. Não se faz isso com o povo. Se você der a vida por esta igreja, saiba que você chega lá e você saiba que você deu a vida por Cristo. E não por um dogma, não apenas por uma facção religiosa. Não, você deu a vida por Cristo. Ah, se Cristo viesse na terra hoje, daria a vida por ele. Ah, é verdade. Eu daria a vida por ele se viesse na terra hoje. Que falta de revelação. Isso não se encontra em nosso meio. Por quê? Porque se Cristo
não assenta neste banco aqui, se Cristo não canta nessa igreja, se Cristo não ora nesta igreja, se Cristo não chora nesta igreja, se Cristo não tem gozo e alegria nesta igreja, então é melhor esse pastor aqui, encerrar o seu ministério. Se ele não está aqui no seu choro, na sua alegria, no seu cântico, na sua tristeza, em todas as suas emoções. O homem de dores experimentado nos trabalhos, comum de quem não fizemos caso algum, será Cristo. Uma igreja de dores, de paixões, de sofrimento, de ais, de lamentos, mas uma igreja portadora da divindade, uma igreja que rompeu o véu, uma igreja que entrou o véu adentro, uma igreja que está na presença da Shekinah, uma igreja que tornou-se o propiciatório do Senhor, uma igreja que comeu da panela dourada, que entrou o véu adentro, e o mundo está completamente morto para ela. Esta igreja, nesta hora que vai para casa. Agora, o 53 que eu ia dizer é o seguinte. João, João 8, João 7, João 6 e 7. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, que camaradinha bom, hein? Precisamos de homem como André. Ele falou uma coisa aqui, que é completamente, como se diz, não é inconsciente. Uma coisa fora de um paradoxo. Um paradoxo. Ele diz assim, olha, sei comprar 200 de dinheiro, que não sei quantos que vale naquele tempo, e não vai matar a fome desse povo, porque é muita gente para comer, eles estão morrendo de fome. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz, outra tradução para menino, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Ele apontou. Vai ali, ali tem um moleque ali, tem um rapaz ali, que está em nosso meio aqui, com essa fome toda, ele tem 5 pães e 2 peixes. Esse menino aí, que você está vendo, ele tem as 7 eras da igreja. E tem a graça. 5 pães. É isso mesmo, né? 5 pães e 2 peixes. Ele tem 5, a graça. Tem mais 2, 7. Ele está ali. É isso que o profeta veio fazer. O irmão Brana pegou, sabe o irmão Brana pegou? 5 pães. O profeta do Senhor tomou 5 pães, 2 peixes e disse, vou matar a fome de todos os eleitos no meu dia. Quando não tinha comida para ninguém, o povo morrendo de fome, o povo doente, dogmas para tudo quanto é lado, movimento pentecostal, movimento carismático, pedição de dinheiro e aquele movimento filantrópico ao redor do mundo e os grandes homens comprando televisão e construindo suntuosos templos. Chegou o irmão Brana disse, mas esse povo está com fome, esse povo precisa de pão. E o profeta pegou a palavra e começou a multiplicar. O profeta pegou 2 peixes e começou a multiplicar, misturou o pão, misturou o peixe, dá para o povo, dê a palavra para os meus eleitos, dê a palavra para a igreja. Ele tomou essa palavra, abriu a palavra, revelou as 7 eras da igreja, trouxe os 7 trovões revelados, abriu os 7 trovões e disse, dê a eles os 7 trovões. Dê a eles a abertura da palavra, dê a eles as eras da igreja, dê a eles os mistérios desta hora. Então ele chegou e te deu pão, te alimentou. Quando ele só tinha alguma coisinha ali
que não fazia bem para ninguém, não conseguia matar a fome de 2 pessoas o suficiente. Mas sabe, a palavra na mão do mestre, a palavra na mão do profeta, não de um camarada que está interessado em dinheiro e multidão e ser louvado e ser uma pessoa grande, que as pessoas batem continência. Como Jesus entrou em Jerusalém, aquela multidão gritava hossanas ao rei, e o povo ficou incomodado com aquilo e dizia assim: olha, o que está acontecendo aqui? Por que essa gritaria toda? Esse povo está ovacionado com o quê? Ovacionado com o quê? O que está acontecendo com eles? Era o homem que multiplicou o pão, que há poucos dias multiplicou o pão, agora não conhecia mais ele. Que há poucos dias multiplicou o pão e os peixes, agora não conhece mais ele. Essa agitação toda no povo. Qual é a atração? Será que Herodes está desfilando hoje? Qual é o cortejo da cidade? É cavalo de puro sangue? É algum criador de cavalo? O que está acontecendo ali? Era o homem que parou as águas, parou o vento e multiplicou os pães. Que este homem que passa por aqui, Jesus Cristo passa no seu profeta. O que ele está fazendo? Porque esse barulho todo? Porque a palavra está passando. Porque esse barulho todo, a palavra está passando. Satanás está incomodado com isso, porque ele sabe que a noiva está indo embora. Assim que ela for, ele está em más lençóis. E Jesus passando, né? Emocionado, o povo gritou e não entendia o que estava acontecendo. Eles esqueceram rapidamente dos milagres, dos leprosos, dos cegos, dos paralíticos. Esqueceram. Esqueceram do irmão Brana. Esqueceram dos grandes sinais, das multidões curadas, libertadas por 33 anos. Não está numa revista, não está nas páginas dos jornais, não está na internet, não está no YouTube, não está no Google, não está em nenhum meio, nenhum veículo de comunicação. Apagaram. Mas agora tem um povo fazendo barulho. Agora tem um povo gritando, festejando a vinda do rei. Tem um povo salvo, um povo que está ressuscitado em Cristo, um povo que já desfruta a vida eterna deste lado. Esse povo grita, esse povo canta, esse povo adora, esse povo prega o batismo em nome de Jesus Cristo. Esse povo guarda a sã palavra, os mandamentos do Senhor, a sã doutrina. E o povo está incomodado com esse povozinho. Não é o povo, é o diabo que está incomodado. E o diabo mandou um redemoinho no meio do povo e torceu tudo para quanto é lado, e torceu tudo, e revolveu tudo numa bagunça terrível, e cada um sai para um lado. Mas quando o diabo atingiu a rocha, ela não moveu. Palha subiu no redemoinho, copa de árvores subiram no redemoinho, árvores foram arrancadas no redemoinho. Mas quando bateu na rocha, nada aconteceu. Esse redemoinho não te atinge, porque você é esta rocha da hora. Você é a rocha deste dia. Vou terminar. Veja bem. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas que isso para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços
que sobejaram para que nada se perca. Primeiro, ele tomou os pães e os peixes e começou a dar para os discípulos. Ele não foi para o povo. Ele não chegou no povo. Deu para os seus ministros. Você está dando pão para o povo? Você está dando o pão multiplicado para o povo? Está dando a revelação para o povo? Abrindo os mistérios para o povo? Trazendo a sua igreja na rocha? Trazendo a sua igreja na base do arrebatamento? Preparando o seu povo para subir? Um verdadeiro ministro está preocupado com o arrebatamento da igreja, está preparando o povo para ir embora. Se você não tem desejo de ir embora daqui, não tem muito motivo para ser crente. Cada coração está gritando, clamando, suplicando: Senhor, até quando com as almas debaixo do altar? Queremos ir embora, sair deste casulo, sair desta casa velha. Queremos ir para aquela que é perfeita e eterna, que nos espera ali, a minha teofania. Então, ele deu para os seus discípulos, e os discípulos conseguiram matar a fome do povo. Você está matando a fome do povo? Você está matando a fome da sua congregação? Recebendo dele? Você percebeu que ele revelou a palavra e deu a palavra já revelada, multiplicada para eles, e eles só distribuíram para o povo? Ele revelou e deu a revelação para os ministros, e os ministros chegam à igreja e dão esse pão partido, esse pão, essa multiplicação para matar a sua fome. Aquilo era natural, apontando para o espiritual. Por isso que tinha que abrir os mistérios, para uma igreja ter fé de rápido, ter fé de trasladação, ter fé de ressurreição. Agora, o profeta diz o seguinte sobre esse assunto. Não é de se admirar que o profeta disse que ele seria Emanuel, que Deus estaria representado aqui nele. Deus agora está representado em ti. Você é um fraco representante dele? Ou você é uma testemunha dele? Não estou falando a ninguém. Estou falando a quem sirva este endereço. Você não tem vergonha de estar desviado, não? Você não tem vergonha de mentir, não? Você não tem vergonha de ter um namoro indecente? Você não tem vergonha de ser um futriqueiro? Em vez de ajudar a igreja a caminhar, você está puxando ela para trás? Você não tem vergonha, não, de vestir mal vestida? De pintar sua cara e cortar seu cabelo? Você não tem vergonha, não? Um fraco testemunho? Ele te levantou para parar na brecha e as damas olhar, e as mulheres olhar para você e ver uma dama em você, ver uma jovem santa em você, um jovem santo, amém, que ama o céu e as coisas dos céus que estão na terra. Ele disse, agora, aquele pequeno garoto, aquele pequeno, o almoço que ele tinha, que era o almoço do menino. Aquele 5 pães e 3 peixes era o almoço do menino. Ele pegou o almoço do menino e alimentou 5.000 pessoas. Talvez, veja bem, eu gostaria de ter fé, grande fé, mas aquela pequena fé que você tem fé suficiente para vir à igreja? Então, se você tem isso, tanto de fé, se você tem esse tanto de fé para vir à igreja, por que você simplesmente não a entrega nas mãos de Jesus? Isto irá alimentar milhares. Não há muito, ou seja, não há muito em suas mãos, mas uma vez nas mãos dele, então isso fará milagres, se você deixar essa fé chegar em suas mãos. O menino tinha um almoço dele, pegou o almoço do menino, aí o menino podia levar um saco para casa, né? Ele tinha 5 pães e 2 peixes, mas aí ele pegou
esse é o moço do menino que estava ali entre a multidão e diz, agora ele pegou e matou a fome do povo. E o menino viu aquilo acontecendo, aquele rapaz viu aquilo acontecendo, os seus pães multiplicaram. Por quê? Porque ele diz, não vou dar não, hoje o meu alimento, é o meu almoço, é o meu jantar, é o que eu tenho para hoje, como é que eu vou dar para vocês? Não, o menino, tudo que ele tinha, ele pôs na mão do Senhor. E quando você pega a sua fé e põe na mão dele, e você verá quantas pessoas irão ser abençoadas. O pão era do menino, mas o milagre era do Senhor. A fé é sua, mas os milagres é Ele que faz. Amém. Agora vou entrar em 2 parágrafos aqui para terminar, que é a mensagem Apocalipse capítulo 4, versículo 110 e 146 apenas. Isso aqui eu tenho que falar, senão eu fico em falta com o que eu estou pregando nesta noite. Eu tenho que terminar isso dentro de 5 minutos. Vocês tenham paciência comigo, que já vou encerrar. Então vamos lá, 110 primeiro. Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, 110. Tá. Guerra. Este é o cenário da grande batalha. O povo que rejeitou a mensagem de Deus, rejeitou o Espírito Santo, o mensageiro das 7 igrejas, aquele que havia rejeitado esta mensagem de sua graça, não deixou nada, senão o julgamento que estava preparado. Enquanto ele estava se preparando para derramar as pragas sobre a terra, ele disse, suba até aqui, eu lhe mostrarei o que está se preparando para acontecer. Cristo rejeitado, pecadores ímpios, eu vou derramar minha ira sobre eles. Quando ele estava preparando para derramar a taça, derramar as pragas na terra, disse João, você não vai ficar aí não, sobe aqui, vou te tirar daí para você ver a coisa cair. E tirará a noiva daqui para enviar as pragas sobre a terra. 146 agora. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Amém. E sendo que eles disseram isto, ele simplesmente escolheu João e o levou lá em cima e lhe mostrou toda a coisa antes mesmo que ele morresse. Ele viveu exatamente a coisa toda. Lhe mostrou o que isto seria. Isto é maravilhoso. Veja, tomou lá em cima, bem aqui, começando no capítulo 4 de Apocalipse, no verso 2. Isto está provado. Ele lhe mostrou todas as coisas que passaram, as que eram e as que viriam. Mostrou passado, presente e futuro para João, o que era, o que é e o que há de vir. Ele lhe mostrou a era da igreja, a vinda dos judeus, o derramamento das pragas, o rapto, a vinda novamente, o milênio, ao lar eterno de seus salvos, como se ele estivesse vivendo através da coisa toda. Ele viu isto acontecer, ele apenas o levou para cima e mostrou o filme de sua vinda, o deixou ver o ensaio de todas as coisas. Então, antes que a praga caísse, João subiu. Quando João subiu, estava lá, ele começou a mostrar as pragas que vinham sobre a terra. E João, tipo da noiva, João subiu antes que o mundo
ficasse despedaçado. Antes que o mundo entrasse em colapso, ele tirou. E o mundo está colapsado. Falamos espiritualmente há muitos anos, falidos, religiosamente perdidos, todos no mundo, todas as nações, povos perdidos, metidos em religião. Frios, formais, avarentos, egoístas, mundanos, há muitos anos isso, antes mesmo que o profeta abrisse os selos. Ele levantou João e mostrou isto. Tá? Agora o mundo entra num caos financeiro, num caos econômico. Vocês vão ver o fim dessa coisa, aonde vai dar isto. Mas quando essas coisas começaram a acontecer, o profeta disse que a noiva seria tirada. Nossas igrejas serão fechadas, não por vírus, mas pelo concílio ecumênico. Isso é o assim diz o Senhor. Nós teremos um aperto, e quando vier marcar, a besta vier marcar o povo dele aqui, ele não vai encontrar nenhum eleito para marcar. Encerrando, quando a besta foi destruir o povo judeu no ano 70, não tinha um eleito na cidade. Deus tinha tirado eles. Quando a besta descer aqui, vier aqui para marcar este povo, você não receberá essa marca. Antes que essa marca se estabeleça, você irá para casa. Amém? Por isso foram revelados os mistérios para sabermos e conhecermos o dia e a hora que nós estamos vivendo. É tempo de rápido, é tempo de ressurreição, é tempo de ir embora. Tem amigos nossos, pastores, homens consagrados, que tem, não como eu aqui 100 pessoas, mas que tem acima de 1000 pessoas em suas igrejas, estão com a porta fechada por um decreto. Eu sei que eles não queriam fazer isto. E eu sei se isso chegar aqui para mim, eu vou fazer isso também. Mas uma coisa eu digo, eu tenho uma marca que não é muito boa, sou teimoso. Eu sou persistente. Para me parar é meio difícil. Talvez tenha que tirar minha vida para me parar, que eu não paro não. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe todos que nos acompanharam, lá de Santo Antônio, pastor Juraci, nosso forte abraço. Estamos juntos em oração, toda a igreja de Santo Antônio, e que nos acompanharam nesta noite, a nossa audiência. Deus os abençoe abundantemente. Amanhã, querendo o Senhor, estarei em Extrema, em nome do Senhor Jesus Cristo.